amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana e vocês, pessoas maravilhosas, muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que da multidão que está nos assistindo, tem aquele ou aquela que assiste por curiosidade. Mas continua aí, a tua audiência é muito importante pra gente. Queremos agradecer a Deus pelo mais um programa Momento do Esporte em pleno carnaval, mas nós estamos aqui de plantão para comentar com você acerca dos principais clubes do Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Uma coisa triste e terrível no futebol. Racismo é uma coisa terrível. Mais uma vez, o atacante Vini Júnior sofre com racismo em uma partida de futebol na Espanha. Garotos do Flamengo fizeram bonito e venceram o Resende por 2-0 fácil. Vasco da Gama aproveitou as expulsões dos jogadores do Botafogo e o Botafogo, com -2, cedeu à pressão vascaína e o Vasco venceu por 2-0. Neste programa também estaremos falando sobre a próxima rodada do campeonato. Mas de imediato, o povo que entende de futebol sente saudade dele, o nosso comentarista de futebol, Rogério Ramos. E aí, Rogerinho? Jonas, segunda-feira de carnaval. Esse programa não é editado não, é ao vivo, gente. Segunda-feira de carnaval, a gente aqui comentando o que aconteceu na semana que passou sobre o futebol carioca, com muito prazer, né, Jonas? É verdade, muita coisa. Está preparado, Rogério? Preparado? Eu quero começar... Preparado a gente nunca tá, né? Sempre um desafio, né, Jonas? Presta bem atenção, eu quero começar o programa falando que eu estou pronto a denunciar um canalha, um desclassificado na política da Baixada Fluminense, que é cara de pau, trata mal as mulheres, trata mal as professoras, as pedagogas. E aí, quando a gente manda um cabra desse, se é isso mesmo, aí vira bom moço, aí vai lá falar com o amiguinho de cima. Isso. No momento certo, nós vamos falar para você da Baixada Fluminense, você de Caxias, você de São João de Belfort Roxo, do Rio de Janeiro, sobre esse calhorda. Essa que é a verdade. Tomara que ele não seja torcedor de um desses principais clubes, porque um time de futebol não merece um torcedor canalha que maltrata as mulheres. Vamos então falar do que acontece, falando em canalice, falando em pilantragem, em vagabundagem. Vamos para a Espanha, onde um jogador brasileiro, nascido em São Gonçalo, veio do meio do povão, pele negra, mas um homem decente, já jovem cumpridor dos seus deveres, está sendo afrontado por aqueles branquelos idiotas da Espanha. Vini Júnior, grande jogador, na minha opinião, é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade, sendo mais uma vez vítima do racismo imbecil. Rogério Ramos, que coisa tragédia, hein? Que tragédia, que coisa terrível, hein? Jonas, algo que acontece com tanta frequência, ao longo de tantos anos acontecendo isso, e isso não acaba, não para. O impressionante é que parece que o tempo passa e aumenta o número de racistas, de preconceituosos, de covardes, né? Que naquele determinado momento, onde a prática do esporte é algo tão saudável, tão bacana, usam desse artifício para tentar desestabilizar o Vini Júnior, o Jonas, que é vítima disso desde os tempos do Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Sempre sofreu com isso, só que isso vem aumentando essa escalada de ataques a esse jovem que tem retribuído isso com belo futebol, com boas partidas, com gols bonitos. É uma covardia, né, Jonas? Isso aí é uma indecência, gente. Todo mundo é ser humano, todo mundo é igual. Poxa, Deus fez o homem à sua semelhança e você discriminar alguém por causa da cor da pele, meu Deus do céu, que essa peste pare no mundo, pelo amor de Deus. E o Brasil não tem condições de praticar racismo, não. Por quê?
A nossa população é uma população miscigenada, misturada. Não tem aqui nenhum branco. E Jonas, qual o problema de ser branco? O povo brasileiro, assim, pelo amor de Deus, eu estou dizendo, uma minoria ainda pratica isso mesmo no Brasil. Os números só crescem, tá? De 2014 para cá, de ano a ano, o número de atitudes racistas dentro dos estádios vem aumentando. Tem uma organização que acompanha esses processos de racismo. E pasmem, no ano de 2022, os números foram superados. Chegou a quase 100 casos de processos de racismo no futebol do Brasil no ano passado. Nós dois mesmo. Qual a nossa cor? Qual a nossa origem? Meu avô índio, minha avó negra, mulata. Olha só. Cara, o meu nariz e meu cabelo não mente. Eu sou negão. E nós temos orgulho disso. Nós Total. temos orgulho disso. Vamos falar de coisa boa no futebol? Vamos fazer o seguinte, você viu aquele jogo, o Vasco da Gama e Botafogo, um jogo que parecia que se encaminharia para um desfecho, uma disputa legal, ideal, 11 contra 11, acabou com o Botafogo, que é um bom time, hoje já podemos classificá-lo como bom time, entrou em campo, preparado, mas foi surpreendido por uma atitude medíocre de um dos seus jogadores, foi expulso, não é? Primeiro tempo, o Vasco já apresentou um volume de jogo aí mais envolvente, veio o segundo tempo, mais uma expulsão, e o Vasco da Gama soube aproveitar, 2-0 do Botafogo. Como é que você viu esse jogo? Jonas, começou como a gente imaginava, né? É conhecido como o clássico da amizade, sabia disso, né? Que o clássico da amizade é Botafogo e Vasco, mas em campo não tinha nada de amigo, não. Logo aos 3 minutos, Adriel fez uma falta violenta, tomou amarelo. 2 minutos depois, aos 5, Jonas, num ataque do Vasco, ele segurou um jogador, ali já deveria ser vermelho, não precisava nem contar com o amarelo que tinha tomado, e o jogador expulso, e logo aos 5 minutos o Botafogo joga o restante do jogo com um jogador a menos. E já no finalzinho, aos 47 do primeiro tempo, numa outra confusão desse clássico da amizade, onde teve muitos jogadores com amarelo, de novo, muitas confusões, várias brigas, mas um jogador do Botafogo é expulso e o Botafogo joga o segundo tempo todo com 2 jogadores a menos. É desproporcional, né? É desproporcional. E vocês viram aí os gols, evidentemente, e quando a gente fala, a gente gosta de que o nosso telespectador não olhe pra gente e veja na tela os gols, os momentos, e o Vasco da Gama mereceu. Aliás, o Vasco da Gama, com essa vitória, ele subiu bem e já está entre os 4 também, mostrando que essa semifinal será disputada pelos 4 grandes clubes do futebol carioca, o que não é mais do que obrigação deles. Eu desde o início acreditei que seriam os 4. Agora, tem um outro fato interessante nesse jogo, Jonas, que o Botafogo, mesmo no segundo tempo, com 2 jogadores a menos, o Botafogo teve umas 3 ou 4 chances de gols, tá? Seria talvez uma vergonha, uma tragédia para o Vasco. Uma tragédia, como você disse logo no início da matéria, se tornou uma obrigação a vitória do Vasco. Uma observação aqui, como esse Pedro Raul perde gol, Jonas. Eu lembro dele no Botafogo, ele perdia gol à beça, e no jogo contra o Botafogo, teve uma bola que o jogador, que para mim foi o destaque, né, o autor do primeiro gol do Botafogo, perdão, do Vasco, que foi o destaque em campo, ele cruzou uma bola e o jogador Pedro Raul, Jonas, sem goleiro, sem nada, ele e o gol, ele isola. O narrador, inclusive, fala assim, ele fez o mais difícil, que era perder aquele gol. E o Pedro Raul, nesse jogo, Jonas, perdeu umas 3 ou 4 chances claras de gol, mas no finalzinho, num escanteio batido pelo Nenê, ele escora de cabeça e faz um gol depois de perder vários gols. Pedro Raul, pelo amor de Deus, como tu perde gol, jovem? Eu vou te dizer para você um detalhe aqui, para o nosso telespectador do Vasco da Gama e de todo o futebol carioca. Você sabe qual é o salário desse Pedro Raul? Eu não sei, Jonas, mas eu não acredito que seja. Eu vou dizer aqui. 50, 100 mil, quanto? 500 mil reais. Misericórdia, Jonas. 500 mil reais. Atenção, torcedor do Vasco da Gama. Você paga para o Pedro Raul 500 mil reais. Para perder vários gols. Pronto, não precisa falar mais nada não, né? Aí você lembra de jogadores que nós tivemos no passado que hoje estão em pobre, sem dinheiro, porque o salário era míseros, pouco. Hoje, 500 mil. Nós vamos fazer um programa um dia aqui falando do salário de 4 jogadores de cada clube, para vocês terem uma ideia. Como que o torcedor tem que exigir mesmo e tem que vaiar ou aplaudir
aplaudir, não precisa nem aplaudir, porque os caras ganham bem. Treinam a semana toda, de manhã, de tarde, tem os melhores preparadores à sua volta para perder esse caminhão de gol. Pedro Raul, pelo amor de Deus, hein? Que vergonha. Programa, tô atropelando o Rogerinho. Porra, desculpa. Igual zagueiro, tá? Programa Momento do Esporte. Eu confundo de vez em quando com o Momento do Povo. Aqui, gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão sempre sintonizados conosco, espalhando o programa, compartilhando com os amigos, comentando nos comentários ali no YouTube. O Ari fala que é YouTube. Jonas, cuidado quando você fala YouTube. É YouTube, tá certo, Ari Delgado? Nosso diretor tá ali, flamenguista. Passou mal, pulou o carnaval domingo. Sabia que ele pulou o carnaval domingo, né? Mas é um cara responsável. Pulou o carnaval, se vestiu de baiana, ficou até de manhã. Foi na fazenda dele, Miguel Pereira. E veio dirigir o programa. Show de bola. Aqui, gente, deixa eu agradecer aqui Deixa eu agradecer alguns, né? É muita gente pedindo para falar. Vou falar aqui. Joyce, cunhada da Amanda, lá do Gramacho. Ayrton, o Ito e seus filhos flamenguistas. E Cristóvão Matos, de São Pedro da Aldeia. Beto Gabriel, secretário de Segurança de Caxias. Aliás, secretário de Segurança, vamos precisar do senhor, hein? Roberval, do Distrito Federal. Roberval Rafael, Distrito Federal, meu amigo. Brasília, hein? Tá indo longe, Rogério Ramos. Verdade. Rafael, Pastor Ricardo, Tricolor. Kleber de Brasília. Isaura Conde, Belfort Roxo. Beto Santana de Campo Grande, aliás, faz um trabalho maravilhoso com as crianças no futebol. Campo Grande respeita Beto Santana e eu também. Um abraço para você, meu amigo Beto Santana. E também não poderia deixar de mandar um abraço especial para todos os integrantes da Academos do Grande Rio, atual campeã do Carnaval, que desfilou neste domingo, não é verdade? Desfilou bem. Campeão é campeão e dispenso comentário. Um abraço pro meu amigo Elinho e a sua esposa. Elinho, o cara que manda na Grande Rio e é um grande trabalhador de Caxias. Muito obrigado. Programa Momento do Esporte. Rogério Ramos, vamos falar do Flamengo? Usou a sua garotada para facilmente vencer o Resende. Você estava lá, você viu o jogo. O que você viu nessa garotada? O Flamengo vai voltar àquela máxima? Craque se faz em casa? Recentemente saiu uma matéria que diz que o Flamengo está entre os 10 clubes do mundo que tem a melhor base do mundo. Orçado em muitos milhões. Então o Flamengo continua assim. Inclusive nesse jogo, Jonas, o primeiro gol foi Matheus Gonçalves, esse menino que de 17 anos, na entrada da área, de fora da área, deu um belo chute, o goleiro defendeu parcialmente, mas a bola caiu lá dentro. E o segundo gol foi do André, um jovem de 20 anos. Então a base do Flamengo representou bem. O Flamengo ainda mesclou alguns jogadores, Everton Cebolinha em campo, Marinho, que jogou muito bem no meio da molecada. Então vamos dizer que o Resende é fraco. Vamos dizer que a garotada do Flamengo correspondeu. A garotada correspondeu. O jogo foi muito ruim, o nível do jogo foi muito baixo, poucas chances para os dois times, mas o time do Flamengo teve uma pequena vantagem, a molecada correu bem, se valendo dessa questão de ser uma garotada sem experiência, né? O Flamengo até que superou bem as expectativas ao ganhar de 2-0 do Resende num jogo, Jonas, que, volto a dizer, mais do que nunca fica claro que o Flamengo tem trabalhado muito bem a sua categoria de base. Uma observação, quantos Mateus tem no Flamengo, hein? É Mateuzinho, é Mateuzão, é Matheus Gonçalves, é tanto Mateus. Momento do Esporte. Ari Delgado, por favor, por gentileza, tá tudo certinho? Estamos dentro do horário? Porque eu não dormi essa noite, né? Eu fiquei acordado até às 5 da manhã. Você também, né, Rogério? Não. Tu não foi pra Avenida? Não fui pra Avenida. Não foi pra Avenida? Não fui pra Avenida. Não foi pro Camarote? Não fui pro Camarote. Tinha vários jogadores lá. Mas eu não fui. Não vou dizer os jogadores que eu encontrei lá, inclusive bebendo muito. Até porque o momento de folga do jogador de futebol, lá com a sua família, com a sua namorada,
bebendo, quem gosta de beber, eu não tenho nada com isso. Eu ia te fazer essa pergunta. Você faz alguma observação, por exemplo, no momento de folga de um jogador curtir uma balada, beber, qual é a sua opinião? Eu acho que todo mundo tem que ter sua vida particular, tem que ser respeitado na sua privacidade. E folga, feriado, quem gosta de carnaval estava lá. Quem gosta, né? Quem é evangélico, o macumbeiro, o espírita está lá fazendo a sua devoção. Nós não questionamos a vida privada dos jogadores. Alguns até encontraram comigo, pô, Jonas Santana, eu falei, fica tranquilo que nunca me meti na vida privada. A preocupação desses jogadores é por conta de uma parte da imprensa que gosta de se notabilizar por fazer fofocas, né? Por falar da vida pessoal do jogador. E tem muito cara da imprensa também que dá mole, né? Na sua vida privada, vão lá, o cara quer dadá, o cara quer fazer parte. Ninguém se mexe na vida de ninguém. Então, o jogador de futebol, como cidadão, como ser humano, tem que ser respeitado e eu respeito muito. Vamos... Falamos do Flamengo? Olha só, falamos do Flamengo. Um abraço para o José Lucas Santana, um jovem prodígio, 12 anos de idade, fera, estudioso, já está me ensinando como é que eu faço minhas economias, investidor, filho do Jacob Santana, pô, que bacana. Que é outro flamenguista também. Está sempre lá rodeado de flamenguistas, pastor Everson, Rafael, Fred, né? A minha mãe está lá também, é botafoguense. Ela torce pelo time que o reverendo torce, botafoguense. Pastora... Ou o reverendo torce pro time que a mãe torce? Não é o contrário? Foi ele que... Ah, sim. A pastora Cléia, se eu não me engano, é flamenguista, né, pastora Cléia lá de Ribeirão Preto. Enfim, muita gente assistindo a gente. Muito obrigado. Você que quer que a gente fale de você, fale do teu comércio, faz contato conosco. Falando em comércio, está lá o Caçoar, um excelente almoço. Tá aí, vocês estão vendo as imagens. Restaurante Caçoar no Recreio. Faça como o restaurante Caçoar e anuncie aqui no programa Momento do Esporte, que fala do futebol carioca. Também tem lá o Bia Soccer. É isso? Bia Soccer. Bia Soccer. Lá do nosso amigo Maneco, 25 de agosto, ali é um point, né? Que a elite de Caxias vai ali. Elite, eu não sou elite, eu vou lá no aquele almoço 14%. Não, mas lá também é baratinho. Lá no Bia Soccer é barato, tem uma feijoada maravilhosa. Quero parabenizar todo mundo que frequenta e também os proprietários. Nós também temos que falar num cara, como é que é? Fala aí, Rogério, você conhece o cara. Lá do Cantinho da Tapioca. Cantinho da Tapioca, no Terreirão, no Recreio. É um point, tá, Jonas? Frequentado por artistas, jogador de futebol, o pessoal conhece aquele pedacinho ali, é muito bom. Começou, e os proprietários são muito simpáticos, né? Maravilhosos. O proprietário lá, a filha, a esposa, todos trabalham. É uma coisa maravilhosa, fantástica, e que nós gostamos muito de frequentar ali. Cantinho da Tapioca. Não só tem tapioca, não. Uma refeição maravilhosa, um peixe muito bem feito. Verdade. Tem tudo. Tem comida nordestina. E tem também... caldos. Eu gosto daquela tapioca de banana, né? Que show. Você sempre come aquela tapioca. Parabéns, quero mandar um abraço para todo mundo do Recreio. Atenção, Recreio. O nosso programa é feito no Recreio. Atenção, pessoal do Terreirão. Temos um carinho muito grande pelas pessoas do Terreirão, pela população, pelos trabalhadores. E nós estamos aqui para atender vocês a hora que vocês quiserem. Está aí o nosso contato na sua tela, está aí o nosso WhatsApp. Pode fazer contato, pode dar uma notícia, pode dar sugestão, pode meter o pau, mas para meter o pau, mete só o pau no Ari do Rogerinho. Isso não é comigo, não. Mas também não é comigo, não, tá maluco? Vamos falar do... Nem comigo, pô. Nem o Ari. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense que só vai jogar no próximo sábado contra a equipe da Portuguesa no Maracanã, mas ainda precisa acertar a sua equipe na minha concepção. Eu acho que o time joga até bonitinho, mas peca muito nas finalizações. Rogério Ramos. Jonas, concordo com você. O time do Fluminense é envolvente, toca bem a bola. Na maioria dos jogos, se não todos os jogos, o Fluminense teve o percentual de posse de bola muito maior do que os seus adversários, mas na minha opinião, eu concordo contigo, o que está faltando são os atacantes acertarem o gol. O Botafogo está em segundo no campeonato por conta do saldo de gols. Então, se existe alguma coisa que precisa ser acertada no time do Fluminense, na minha opinião,
o ataque precisa acertar o pé. O Cano fez 5 gols nos últimos 2 jogos, mas viu um tempo sem fazer gols, né? E o ataque do Fluminense, de fato, tem estado a desejar nessa questão do ataque. Pela média de gol que o jogador Germancano fez o ano passado, se eu não me engano, 45 gols, o Fluminense tem 8 jogos no Campeonato Carioca, ele fez 5 gols em 2 jogos, mas ainda também, como atacante, finalização está deixando a desejar. Início de temporada, ele jogou todos os 8 jogos? Eu não lembro. Jogou? Não. Não, né? Então tem isso também. E início de temporada, o Cano é um jogador que, na minha opinião, de novo vai ser um dos grandes artilheiros esse ano no Campeonato Brasileiro. Então, como eu falei, o Fluminense enfrenta a Portuguesa só no sábado. Quer dizer, tem muito tempo para treinar, para aplicar uma goleada na Portuguesa, que a Portuguesa está me surpreendendo negativamente. Vocês vão lembrar muito bem que no primeiro programa que eu fiz aqui, há coisa de um mês atrás, eu falei que a Portuguesa seria uma das 5, 6 forças do futebol carioca, mas está muito aquém daquilo que eu pensava. Então, o Fluminense não vai ter grande trabalho de aplicar até uma goleada na Portuguesa se jogar sério. É impressionante. Eu lembro que você comentou sobre a tua expectativa em torno do time da Portuguesa e, de fato, não aconteceu, né, Jonas? Jogos da próxima rodada, eu já comentei aqui, volto a falar novamente, só para lembrar, o Flamengo vai jogar clássico, né? Flamengo e Botafogo. E o Flamengo vai jogar no Engenhão, no campo do Botafogo. Bem desfalcado, né? Porque teve as 2 expulsões contra o time do Vasco da Gama, porém tem retorno de mais 2 atletas que estavam do lado de fora. Terá a torcida a seu favor, vai ser no seu campo de jogo. Talvez. Porque é uma cota pro Flamengo. Tu acha que eles vão deixar o Flamengo invadir? Se não falar aquele percentual, verdade, o Flamengo invade. A torcida do Flamengo é fora de série, todo mundo sabe que é a grande torcida no mundo. Não precisa se discutir. O jogo será às 18 horas, sábado, pós-carnaval, né? Nós vamos ter, inclusive, um movimento no Rio de Janeiro, porque vai ter essa partida Flamengo e Botafogo, não é qualquer partida, e nós vamos ter o desfile das campeãs. No mesmo dia. Portanto, o Rio de Janeiro vai ter que ser bem policiado. Aliás, falando em Rio de Janeiro, eu quero saber o que o prefeito Eduardo Paes tem contra o povo do Terreirão. É porque o povo é humilde, é porque é o estilo de comunidade? Que bagunça! Parece quem é o administrador regional dessa área, o subprefeito. Pelo amor de Deus, hein? Prefeito Eduardo Paes, dá uma volta no Terreirão. Que baderna! Que sujeira! Terreirão faz parte do Recreio, um bairro importante do Rio de Janeiro. Eu não suporto ver aquela bagunça, Rogério. A desordem está no Terreirão. Jonas, ontem mesmo a gente passeou a noite na orla, ali no Recreio, e a quantidade de lixo, né, que estava ali. E aí você vê que o poder público não faz uma campanha para as pessoas tomarem cuidado na hora de fazer a coleta do seu lixo. O lixo fica espalhado. Eu vejo a questão do trânsito é muito desorganizado. Um trecho tão curto ali, você demora às vezes para poder chegar na praia, porque é tudo confuso. Recreio está uma desordem, de fato, abandonado. E nós estamos falando isso porque os torcedores de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco moram ali também. E tem tudo a ver com futebol. Baderna a gente não vai tolerar, não. De vez em quando a gente vai chegar aqui e parar. Hein? Igual eu estou sabendo o que está acontecendo lá no município de Japeri. Estamos cobrindo toda a Baixada e Japeri tem muita reclamação lá da senhora sua prefeita, hein? Ô prefeita, sei da sua idoneidade, sei do seu carinho por esta cidade. Agora, a tua assessoria não está funcionando muito bem não, hein? A sua assessoria não está funcionando muito bem. E nós estamos de olho. Programa Momento do Esporte, o Momento do Povo. Se é pelo lado do povo, a gente vai defender. Vamos falando em povo, vamos falar na maioria agora. Ari Delgado, mais uma competição internacional que o Flamengo merecidamente participa. Rogério. Mais uma competição. Não foi bem sucedido nas 2 anteriores. A torcida está um tanto quanto apreensiva quanto essa partida, né? Que terça-feira agora contra o Del Valle é o primeiro jogo. E lá no Del Valle é do Equador? Do Equador. Equador, né? Então, alguns até brincam, né? Bota aquela caixinha de suco, né? Eu lembro que teve uma derrota do Flamengo. O Flamengo vai tomar muito suco.
Vai tomar muito Vai, susto. muito Então, tomar muito susto. o próximo jogo é fora e depois o jogo de volta. E a torcida do Flamengo acho que não aguenta mais o vice-campeonato já no início do ano, não. Verdade. Vitor Pereira que abre o olho. Se perder o jogo, quantos Cai. vice-campeonatos? Quantos vices? É o terceiro. Meu Deus. Em 2 meses. Não pode. Não vou falar, Jonas, é algo impressionante. O time vinha certinho, Jonas. João Gomes ali, dominando aquela cabeça de área. O Rodrigo Caio jogou contra o Rezende. Jogou, voltou depois de bom tempo. Eu gosto desse jogador, hein? Jogou bem, quase fez um belo gol de cabeça. Eu gosto desse jogador. Jogou bem. O problema do Rodrigo Caio são as contusões. E o Flamengo, Jonas, na minha cabeça, se tiver uma nova derrota, eu não sei se o treinador Vitor Pereira continua no cargo, não, hein? O que você acha? Eu também. Eu sei que eu sou comentarista. Por mim já era para ter saído. O programa está terminando, eu não posso esquecer de uma coisa. Pode concluir. Tá o time do Flamengo bem organizado, Dorival Júnior tinha o time na mão, o João Gomes dominando ali naquele meio de campo, o Flamengo organizadinho, a gente começa do zero no meio de competições tão importantes, Jonas. Essa bola tá murcha. Essa bola, em defesa do povo do Terreirão no Recreio, vai para você, prefeito Eduardo Paes. Segura aí! Pronto, o programa está chegando no seu momento final. Foi muito bom estar com vocês. Estaremos aqui, se Deus permitir, na próxima semana. Espalhem esse programa, divulguem, me ajudem, por favor. Eu preciso de vocês. Rogério, muito obrigado. Não, obrigado a você mais uma vez, Jonas. Ótimo programa aí, né? Comentando sobre futebol carioca. Eu desejo um abraço a todos vocês que têm nos acompanhado. Em especial o povo de Brasília, Jonas, porque eu estava olhando lá no YouTube, é muita gente de Brasília comentando acerca do futebol. Queria mandar um abraço, Jonas, para o Maico. Você vai lembrar dele agora. O Maico fez contato com a gente durante essa semana, Jonas, perguntando se a gente autorizava a transmissão do nosso programa numa rádio em São Paulo, Rádio Digital FM. Eu até questionei com você, falei, Jonas, como é que pode alguém, dono de uma rádio de um outro estado, querendo transmitir o nosso programa se nós só falamos do futebol carioca? E você foi muito bacana a sua colocação. Vou até pedir para que você repita, Jonas. Por que ele se interessou em fazer o programa do futebol carioca em terras de São Paulo? O futebol carioca é um futebol glamouroso, hein? É o futebol mais apaixonante do Brasil. Com todo o respeito que eu tenho aos paulistas, aos sulistas, aos mineiros, mas o Rio de Janeiro é a cara do futebol brasileiro. Perfeito. Foi exatamente isso que você falou. Vamos encerrar? Vamos encerrar. Muito obrigado à nossa produção toda, capitaneado muito bem pelo Ari Delgado, que é flamenguista também, né? E tem passado mal com uma sucessão de vícios. E um abraço para você, com carinho, você que nos assiste sempre. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a semana que vem.